Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Coa. Hoje estou aqui para a aula de matemática do livro Aprender Sempre, volume 2, Sequência Didática 2, Compras no Mercado Municipal e uma gincana escolar. Aulas 1 e 2, Cereais e Frutas Secas. Vamos lá? Vamos abrir o livro Aprender Sempre, volume 2, quarto ano, ensino fundamental, a parte de matemática. Nós vamos iniciar uma sequência nova, a sequência didática 2, compras no mercado municipal e uma gincana escolar. Hoje o professor vai realizar com vocês as aulas 1 e 2, cereais e frutas secas. Então, a gente vai realizar as atividades das páginas 99 e 100. As páginas 101 e 102 vão ficar para a próxima aula, tá bom, crianças? Porque senão fica muito grande o vídeo, tá bom? Então, a gente vai realizar só as aulas 1 e 2 das páginas 99 e 100. Vamos lá? O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas envolvendo unidades de medida de massa. Crianças, onde que a gente compra arroz, feijão, queijos, outros produtos alimentícios? No supermercado, né? Na padaria, às vezes, né? E quando a gente vai comprar esses produtos, é importante a gente pesquisar, né? Pesquisar os preços e porque muitas vezes é interessante a gente comprar um produto no lugar, depois ir no supermercado comprar outro produto, né? Porque a gente compara os preços para não pagar tão barato, tão caro, né? E aí, os problemas que a gente vai resolver hoje, eles vão envolver as unidades de medida de massa, tá? E vai envolver as frutas secas, que é essas daqui, ó, que o professor colocou o desenho, tá? Essas frutas, elas passam por um processo de desidratação. O que é isso, professor? É quando é eliminado uma parte da água contida nessas frutas, tá? E aí, existem vários tipos de frutas secas, né? Como o damasco, a maçã, as tâmaras, as uvas passas e outras frutas secas, tá bom? Então, as atividades que a gente vai resolver hoje são problemas do campo aditivo e do campo multiplicativo, tá bom? E aí a gente vai explorar algumas ideias de metade, terça parte, quarta parte, quinta, décima parte, tá bom? E aí vai haver algumas atividades que vai ter as ideias associadas às divisões de números por 2, 3, 4, 5, 10, tá bom? Que daí o resto é zero, certo? Então vamos lá, vamos partiu estudar. Mateus, Giovana e os amigos Vinícius e Caio foram com seus pais ao mercado municipal para comprar cereais e frutas secas. Problema número 1. Para abastecer a banca de cereais, o senhor Carlos comprou 360 kg de arroz, 200 kg de feijão, 90 kg de aveia e 120 kg de trigo, tá? Crianças, olha só, o professor fez a leitura desse problema aqui, ó, e o professor leu quilogramas, né? E normalmente as pessoas no dia a dia, elas não falam quilogramas, né? Elas falam quilo, né? 360 quilos de arroz, 200 quilos de feijão, 90 quilos de aveia, 120 quilos de trigo, tá? Então tem essa forma também que no dia a dia a gente acaba utilizando, tá bom? Vocês lembram quanto vale um quilo em gramas? 1.000 gramas, tá? Então, 1 quilo é a mesma coisa que 1.000 gramas, tá bom? Então, vamos marcar os dados do problema que a gente vai utilizar, ó. 360 kg de arroz, 200 kg de feijão,
90 quilogramas de aveia e 120 quilogramas de trigo, tá bom? Então, são com esses números que a gente vai resolver os problemas das próximas atividades. Vamos lá? Responda as questões. Letra A. O senhor Carlos tem uma caminhonete para levar as compras para a banca dele. A caminhonete pode transportar até 800 quilogramas. Ele conseguirá levar tudo em uma única viagem? Quanto vai sobrar ou faltar? Então, crianças, olha só, o professor leu lá, né, quantos produtos, né, que ele comprou, né? E aí o senhor Carlos, ele tem uma caminhonete para levar todos esses produtos, né? Só que esse problema quer saber se dá para ele levar numa única viagem ou se vai sobrar, se vai faltar, né? Só que só pode transportar quanto? 800 quilogramas, tá? Então, o que que a gente tem que fazer para saber se essa caminhonete vai suportar todas essas coisas que ele comprou, né? Se vai sobrar, se vai faltar peso, né? Então, o que que a gente precisa fazer? Somar tudo, né? Então, a gente tem lá o valor de 360, tá tudo em quilogramas, né? Então, a gente é só somar, não tem que transformar nenhum número, né? Por exemplo, se tivesse quilo e grama, então a gente teria que transformar todos em quilo ou todos em grama, né? Mas todos os valores estão em quilos. Então a gente é só somar todos os números. Então a gente pode fazer 360 mais os 200 mais os 90 e mais 120, né? E aí a gente descobre, né, o quanto o peso, né, a quantidade de massa que vai ser colocado na caminhonete. Ou também a gente pode arredondar os números, né? O 360 já está mais redondinho, né? O 200 também. O 90 que não, né? O 90 a gente pode arredondar ele para 100. E aí o 120. Então a gente consegue mais ou menos fazer de cabeça aí, né? E daí a gente tira 10 do 100, né? Do 90 lá que a gente colocou, tá? Ou a gente pode fazer a adição mesmo e depois faz a subtração para saber se essa caminhonete vai conseguir suportar a quantidade de peso da quantidade de produtos que ele comprou, tá bom? Então vamos fazer a adição primeiro. Então vamos lá. Os 360, os 200, o 90 e o 120. Então a gente vai passar um traço e vai somar, né? Então a gente começa aqui pelas unidades. 0 mais 0 mais 0 mais 0 dá 0. 6 mais 9, 15. Com mais 2, 17. Eu deixo o 7 aqui embaixo e vai o 1 lá em cima, tá? 3 com 1, 4, com 2, 6, com mais 1, 7. Então, deu 770 quilogramas. Olha só, hein? Não precisava nem fazer a subtração, ó. A gente vê que a caminhonete pode transportar 800 quilogramas. Então, se deu 770, então 800 menos 770 vai sobrar 30 quilogramas ainda, né? Mas vamos fazer a conta para vocês aprenderem, ó. Então, 800, 770, e aí a gente vai fazer uma conta de menos. Então, a gente começa por aqui, ó. O 0 menos 0 dá 0. 0 menos 7 eu não consigo fazer porque o 0 é menor. Então, eu tenho que prestar do 8. Eu passo um traço no 8, ele vira 7 e o 0 vai ficar 10. Então, 10 menos 7 dá 3, tá bom? Aqui não é mais 8, é 7. 7 menos 7 dá 0. Então, é 30 quilogramas, tá bom? Então, ele vai conseguir levar tudo em uma única viagem? Sim, ele vai conseguir levar, né? E quanto vai sobrar ou faltar? Ele conseguirá levar tudo e irá sobrar 30 quilogramas. Letra B. Ele espera vender nos próximos 15 dias metade do estoque de arroz e a quarta parte do estoque de feijão. Quantos quilogramas de arroz o senhor Carlos espera vender? Então, olha só, crianças. Aqui ele fala, né?
do estoque de arroz, é uma metade do estoque de arroz e a quarta parte do estoque de feijão, que ele espera vender, né? Só que a pergunta está perguntando sobre o quê? Sobre as quilogramas de arroz, tá? Então, é sobre o arroz que ele quer saber, né? Quanto espera vender. E o estoque de arroz é quanto? Ó, a metade do estoque de arroz que ele espera vender, tá? Ele tinha comprado 360 quilogramas, lembra lá no começo? 360 quilogramas de arroz. Só que ele está esperando vender quanto? Metade nesses próximos 15 dias. E quanto que é a metade de 360 quilogramas? Então, olha só, para a gente saber a metade, a gente pode fazer uma divisão ou a gente pode decompor esse número para facilitar a gente resolver esse problema, né? Então, olha só, 360, se a gente decompor esse número, a gente decompõe 200 mais 100 e mais 60, por exemplo. E aí a gente acha a metade desses três números aqui, que daí fica mais fácil, né? A metade de 200, quanto é? 100, né? A metade de 100, quanto é? 50. E a metade de 60, 30. Então, se eu somar 100 com 50 com mais 30, eu já sei que a metade de 360 é 180, né? 180 quilogramas, tá? Então, facilita muito mais a gente resolver esse problema, tá? Mas, mesmo assim, eu vou fazer a divisão para vocês aprenderem, tá bom? Então, olha só, esse é um jeito de resolver, né? Que daí tem que continuar aqui para achar a metade de cada um, né? Ou a gente pode fazer a conta mesmo. 360, passa o traço e vai dividir por 2. Por que 2? Porque é a metade, tá? Então, vamos começar aqui pelo 3. 3 dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 3? Uma vez só, né? Então, 1 vezes 2 é 2. Então, eu vou subtrair. 3 menos 2 sobra 1, tá? Agora, eu vou resolver com o 6. Agora, eu vou abaixar o 6 aqui. Então, ele vai ficar 16. 16 dividido por 2, quantas vezes o 2 cabe dentro do 16? Se a gente olhar lá na tabuada, 2 vezes quanto que dá 16? 2 vezes 8, né? Então, 2 vezes 8 dá 16. Então, eu vou subtrair aqui também. 16 menos 16 dá 0, tá bom? Agora, eu vou resolver com o 0. O 0, como aqui dá 0, a gente coloca 0 aqui no final. Sempre é assim, tá bom? Então, 180 quilogramas, certo? Então, quantos quilogramas de arroz o senhor Carlos espera vender? Ele espera vender 180 quilogramas de arroz. Letra C. Quantos quilogramas de feijão ele espera vender nos próximos 15 dias? Então, olha só, crianças, agora que ele está perguntando sobre o feijão, né? Na letra B, ele fala que ele esperava vender quanto? A quarta parte, né, da quantidade de feijão. A gente sabe que a quantidade de feijão era 200, né? Para a gente achar a quarta parte, a gente precisa fazer o quê? Dividir esse número por 4, tá? Se a gente fosse multiplicar um número por 4, por exemplo, a gente pode achar o dobro do número, não é? Se a gente fosse multiplicar um número por 4. Agora, se a gente vai dividir por 4, a gente não pode achar a metade da metade desse número? Sim, né? Então, a gente poderia aqui pensar na metade de 200 e depois pensar na metade de 200 de novo, né? A metade de 200 é 100 e a metade de 100 é 50. Então, já resolvemos um problema, 50 quilogramas, né? Então, isso é um jeito de resolver, né? Mas também a gente pode fazer a conta, tá? Mesmo assim, eu vou fazer a conta para vocês aprenderem, tá bom? Então, olha só. Os 200, eu passo o traço e vou dividir por 4. Então, eu começo pelo 2. 2 dá para dividir por 4? Não, né? Porque o 2 é menor.
Então, eu vou pedir ajuda para o zero. Então, vai ficar 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Então, eu vou subtrair 20 daqui. 20 menos 20 dá 0. Tá bom? Então, eu abaixo o zero aqui e eu coloco o zero aqui também. Tá bom? Então, quanto deu? 50 quilogramas. Tá? Quantos quilogramas de feijão ele espera vender nos próximos 15 dias? Ele espera vender 50 quilogramas de feijão, tá bom? Crianças, a gente pode falar que o 50, ele significa a quarta parte de 200, tá bom? Então, a gente pega os 200 e dividiu por 4. Então, o 50 é a quarta parte dos 200, tá bom? Letra D. O Sr. Carlos armazenou os 90 kg de aveia em 3 recipientes, com a mesma quantidade em cada um. Quantos quilogramas de aveia foram colocados em cada recipiente? Então, olha só, crianças, o Sr. Carlos armazenou 90 kg, só que foram quantos recipientes? 3 recipientes, tá? Quantos quilogramas? 90. Então, ele foi dividindo esses 90 nos 3 recipientes. Então, a gente precisa achar quantos quilogramas ele colocou em cada recipiente, certo? Então, a gente vai fazer uma conta de divisão, tá bom? Então, vamos lá. 90, passo o traço e vou dividir por 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, eu vou subtrair aqui 9. 9 menos 9 dá 0. Quando eu abaixo o 0 aqui, eu coloco 0 aqui também. Então, essa divisão deu 30, tá bom? Então, eu posso dizer que o 30, ele é a terça parte de 90, tá? Eu posso dizer isso, porque eu dividi ele por 3. Então, ele é a terça parte de 90. Então, quantos quilogramas de aveia foram colocados em cada recipiente? Foram colocados 30 quilogramas de aveia em cada recipiente, ou seja, a terça parte de 90. Letra E. Mateus comentou que o Sr. Carlos colocou a terça parte de aveia em cada recipiente. Você concorda com ele? Então, olha só, crianças, na letra D o professor já falou a resposta, hein? Vocês lembram lá o que é terça parte? Quando a gente divide por quanto? Por 3, né? Em algumas aulas anteriores o professor já explicou isso, né? Então, quando a gente divide por 3, a gente acha a terça parte. E na atividade da letra D, a gente dividiu por quanto? Por 3, né? Então, você concorda com ele? Sim, como a divisão ocorreu em 3 partes iguais, cada uma corresponde à terça parte. Letra F. Durante a semana, o Sr. Carlos realizou várias vendas de trigo. No sábado, ele observou que ainda havia a 10ª parte dos 120 quilogramas adquiridos inicialmente. Quantos quilogramas de trigo ainda restavam para a venda? Então, olha só, crianças, nesse problema, a gente precisa ver quanto que é a 10ª parte de 120 quilogramas, né? Porque o Sr. Carlos ele fez várias vendas, né, durante a semana, e aí lá no sábado que ele foi observar que tinha ainda a 10ª parte desses 120 quilogramas. E aí ele quer saber quantos quilogramas de trigo que restava para venda, tá? Então, o que é a 10ª parte? Olha aqui, ó, 10ª parte. 10ª parte é a mesma coisa que a gente dividir esse número por 10, tá bom? Então, quando a gente acha a 10ª parte, a gente divide esse número por 10. Olha só, esse número aqui, ó, 120, ele termina com 0. Quando a gente vai dividir um número que termina por 0 por 10, é só a gente tirar o último número. Então, a gente sabe que vai ser 12 quilogramas. Então, a 10ª parte de 120 quilogramas é 12 quilogramas, tá?
Ou a gente pode fazer a continha também, tá? Mas esse problema daria para a gente resolver de cabeça. Porque a décima parte é quando a gente divide por 10. Só que quando a gente divide por 10 um número que termina com zero, é só a gente tirar o zero do final, fica 12, tá? Então, mas vamos fazer a continha para vocês aprenderem. Ó. Então, 120, passa o traço e divide por 10. Então, eu começo pelo 1, só que o 1 é menor que o 10, então não dá. Eu tenho que começar pelo 12. 12 dividido por 10. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 12? Cabe uma vez só. Então, 1 vezes 10 dá 10. Então, eu subtraio. 12 menos 10 dá 2. Agora, eu abaixo o zero. Vou resolver agora com o número 20. 20 dividido por 10, quantas vezes o 10 cabe dentro do 20? Duas vezes, né? 2 vezes 10 dá 20. 20 menos 20 dá 0. Então, 12 quilogramas. Então, quantos quilogramas de trigo ainda restava para venda? Ainda havia 12 quilogramas de trigo no sábado para venda. Tá bom? Letra G. Qual foi a quantidade de trigo vendida antes de sábado? Olha só a pergunta, hein? Antes de sábado. Então, a gente sabe que no total ele tinha 120 kg de trigo. Lembra disso? 120 kg de trigo para vender. Aí ele vendeu. Quando chegou no sábado, ele viu que tinha quanto? A décima parte, que a décima parte a gente fez na atividade anterior, que é 12, né? Então, no sábado ele percebeu que tinha só 12. Mas quanto que ele vendeu antes de sábado? Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Pegar a quantidade inicial, a quantidade que ele tinha no total, né? Que era 120 quilogramas. E fazer o quê? Tirar a parte que ele vendeu no sábado, para a gente saber o que ele vendeu antes de sábado, certo? Então, eu vou fazer uma conta de menos, tá bom? Então, 120 menos 12. Então, vamos lá, vamos começar pelas unidades. 0 menos 2 não dá para resolver, então eu tenho que emprestar do 2 aqui. Ele vai virar 1 e o 0 vai ficar 10. 10 menos 2 dá 8. 1 menos 1, 0. E 1 menos 0, quando não tem nada é 0, né? 1 menos 0 dá 1 mesmo. Então, qual foi a quantidade de trigo vendida antes de sábado? Antes de sábado, foram vendidos 108 quilogramas de trigo, tá bom? Estamos encerrando a nossa aula e o que aprendemos hoje? A resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado, e também associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes. Então é isso, crianças. Até logo e tchau!